E agora a gente chama a professora Andréia, que vai falar sobre a experiência dela com pós-doutorado. Renato, Professora desculpa. Andréia. Ah, sim, vou parar aqui. Pronto, acho que agora foi. Não, essa é a Andréia, na hora que a Andréia colocar o dela, o seu já cai. Ah, Não legal, tá precisa bom. preocupar, não. Professora Andréia, tudo tranquilo para começar? Tranquilo. Eu vou colocar aqui e inicio. Maicon, seu microfone tá ligado, tá? O Pernambuco está pedindo desculpa porque ele não vai assistir a sua palestra. Foi aí? Foi ele. Está compartilhando, Andréia. Pode tocar o barco. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos na construção do primeiro Civic. Também é um prazer dividir essa noite aí com os colegas, né, e amigos, Camila, Calomene, Gianluca, José Rabelo. Agradecer de maneira especial ao professor Estélio, né, que vai ser meu eterno orientador e amigo, e a todas as pessoas que estão aí disponibilizando um tempo da noite para poder ouvir, todas as pessoas que estão falando um pouquinho hoje. Eu me chamo Andréia, sou professora da Universidade Federal de São João del Rei, do Departamento de Educação Física e professora colaboradora do programa de pós-graduação em Psicologia. Eu trabalho com grupos especiais, desde pessoas com deficiência, idosos. Então, essa é a área que eu milito. Eu vou iniciar agora com a apresentação. Vou falar um pouquinho da minha experiência no pós-doutoramento. O meu tema foi as alterações das ondas cerebrais promovidas pelo exercício físico em idosos. Esse foi o meu tema. Aconteceu no Laboratório de Biociências da Motricidade Humana, no LABIM, que é coordenado pelo professor Estélio Dantas, e a linha de pesquisa é Neurociência, Estresse e Saúde Mental. Lá tem 3 linhas, e essa era a linha ao qual eu estava dentro, apresentando o meu trabalho. Aqui eu vou fazer um breve relato de como que foi a pesquisa, quais foram os objetivos. A pesquisa se inseriu na esfera do envelhecimento, trabalhando algumas vertentes relacionadas à questão do envelhecimento, que era a parte neurológica, a parte cognitiva e o aspecto físico. O estudo teve como objetivo avaliar as possíveis mudanças das ondas cerebrais de idosos submetidos a uma sessão de exercício físico adaptado. Foi utilizado um aparelho chamado NeuroSky MedRev, e a função dele é justamente registrar as atividades elétricas geradas pelo cérebro de forma não invasiva. É um aparelho sem fio, de canal único, e ele não utiliza de nenhum tipo de gel para se fixar. Então, é um eletrodo seco de superfície. A gente avaliou as ondas cerebrais em repouso, sem a prática de exercício físico. Durante 10 minutos, a pessoa chegava, sentava, era avaliado as suas ondas cerebrais. Posteriormente, ela realizava a prática de exercício físico. E depois, era captado novamente as ondas cerebrais desse indivíduo.
O estudo foi um estudo quase experimental. Ele foi realizado, a parte prática, no Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial, no LAPIP, na Universidade Federal de São João del Rei. E a gente tinha uma amostragem de idosos de ambos os sexos e que realizava uma sessão de treinamento de um programa de exercício físico adaptado durante 60 minutos. Aqui as imagens da instalação do laboratório e vocês também podem ver uma imagem de um idoso com um aparelho realizando as atividades do programa de treinamento adaptado. Todo o laboratório ele é adaptado, os aparelhos, para pessoas com mobilidade reduzida e também realizam-se atividades para pessoas que não têm nenhum tipo de mobilidade reduzida. Aqui eu coloquei uma breve descrição da metodologia. A gente tinha idosos não institucionalizados e idosos institucionalizados. Como que houve, né, a captação dessa população? Para os idosos não institucionalizados, nós temos ainda parceria com o Programa de Saúde da Família, na cidade de São João del Rei, onde foram feitas palestras e um convite para que essa população idosa pudesse participar, explicando todo o processo e qual era o tipo de pesquisa. Posteriormente, esses idosos iam ao laboratório de psicologia e intervenção psicossocial e lá faziam a sua inscrição. Passavam por uma avaliação clínica, essa avaliação clínica toda detalhada, relatando questões também de patologias, medicamentos, e se esses idosos, após toda a avaliação clínica e essa análise, eram aptos a fazer parte desse programa, né, de atividade física adaptada, onde a gente averiguaria os efeitos agudos. O mesmo processo aconteceu com os idosos institucionalizados, tendo um diferencial que a captação desses idosos era dentro de uma instituição de longa permanência na cidade de São João del Rei. E as demais intervenções eram feitas da mesma forma, com avaliação clínica, verificando se esses idosos eram aptos e, posteriormente, a prática. Dessa forma, eu paro um pouquinho na parte onde eu estava apresentando qual foi a pesquisa e os desfechos da mesma, para falar um pouquinho do que é realmente o pós-doutoramento. Ele tem uma diferença, né, das demais titulações de doutorado, mestrado, porque ele não corresponde a um grau acadêmico, mas ele existe para aprimorar as habilidades do pesquisador. E não tem que fazer uma apresentação, e sim ter relatórios, onde vão sendo detalhadas todas as atividades realizadas, bem como os artigos que estão sendo produzidos ou que já foram produzidos ali durante o processo. Então, é bastante interessante nós sabermos da diferença entre um processo de mestrado, doutorado e pós-doutoramento. Vocês estão vendo aí as atividades realizadas durante esse processo. Essas atividades são todas relatadas de forma minuciosa para ser entregue no programa. Todo um planejamento aconteceu para que esse projeto pudesse ser executado. Ele foi aprovado no Comitê de Ética. Outras demais atividades foram acontecendo ao longo do processo, como, por exemplo, vocês podem ver aí, atividades de ensino. O que envolve essas atividades de ensino? Essas atividades de ensino, ela corresponde a treinamento de capacitação para alunos que também estão aí em programas de mestrado e doutorado. Também a questão do acompanhamento de outros alunos nesse processo. A questão de capacitação desses alunos para que eles possam fazer coletas e tenham uma fidedignidade, uma melhor capacitação em relação a esse processo de coleta. Participação em atividades didáticas e cursos de bacharelado em educação física, medicina, no programa de mestrado e doutorado. Isso
tanto em Aracaju quanto em São João del Rei. Então, acontecia em processos interinstitucionais. As atividades de orientação, que também é uma das vertentes que a gente tem que militar em relação a coorientações, tanto de trabalhos de mestrado e doutorado. E atividades de pesquisa. Essas atividades de pesquisa são as produções que a gente tem ao longo da realização do processo de doutoramento e posterior a esse processo, porque muitas vezes a gente encaminha para publicação e não sai naquele tempo, demora um pouco mais. Também participação em capítulos de livros e também em congressos que são apresentados resultados parciais, né, e resultados finais da própria pesquisa. Assim, eu quis colocar a imagem que eu achei muito bacana, né, que envolve a questão da ciência, inovação, produtos e network, porque o processo de pós-doutoramento é justamente conseguir acoplar todas essas valências que estão colocadas aí, né? Ciência, inovação, produtos e network. E aí, o que foi feito no processo de pós-doutoramento em relação à ciência, né? Algumas coisas foram faladas anteriormente aí, em alguns slides, mas eu quis dar uma maior ênfase em relação a isso, porque é essa a possibilidade que nós temos de crescer como pesquisador, né? Na ciência, publicações de impacto, é extremamente importante que nós possamos publicar, mas não publicar simplesmente em uma revista de baixo impacto, sim revistas com alto impacto. Isso vai nos deixar com melhores, com uma cara melhor e até mesmo como profissionais mais atualizados. A inovação nós temos aqui vários aparelhos patenteados que são adaptados e que nos permitiram fazer toda a intervenção, por ter a possibilidade de utilização por pessoas com as mais variadas disfunções físicas e limitações. Os produtos, a possibilidade de criação de um próprio NeuroSky, sem fio, não invasivo, mas com modificações que foi o que nós percebemos que algumas coisas poderiam ser realizadas na questão da própria fita no aparelho, em algumas modificações que pudesse deixar esse aparelho mais eficiente na questão de diminuição de artefatos, o que acontece muito quando a utilização desse aparelho. Então, isso nos possibilitou, junto a outros profissionais, pensar nessa possibilidade e já estamos começando a fazer reuniões por conta disso. A questão do network, que é a fala da questão da internacionalização, eu até coloco nesse outro slide aqui, a possibilidade de universidades diferentes se juntarem e, através disso, possibilitarem a apresentação da própria pesquisa em congressos internacionais, o que motiva também, e já tivemos aí contato de outras universidades fora do Brasil, para parcerias junto a intervenções e pesquisas desse tipo. Então, vocês podem perceber, nós tivemos Departamento de Educação Física, Departamento de Engenharia, Departamento de Matemática e Estatística, todos interligados com o mesmo fim, trazer, né, uma pesquisa mais séria, uma pesquisa que tivesse bastante um incorporamento aí nos dados e que fosse de forma bem fidedigna e bem eficaz para um programa de pós-doutoramento. Essa interação institucional, interinstitucional, pôde também facilitar a vinda de pesquisadores de outros estados para que a gente também pudesse aumentar a nossa pesquisa para posteriori em relação a comparar aparelhos e verificar se ambos os aparelhos têm a mesma
fidedignidade, tem a mesma contribuição junto aos seus resultados. Nós tivemos aí também, numa outra foto que vocês podem verificar aí, ver através dessa fala, uma assinatura de parcerias com instituições internacionais, onde nós temos o reitor passado da instituição, a pessoa que é responsável pela parte de relações internacionais da universidade. Assim, para que a gente possa fazer um pós-doutoramento com sucesso e também, né, fazer pesquisas com sucesso, nós temos que ter essas montagens do quebra-cabeça, né? Tentar reunir de forma mais transparente possível e com a maior dedicação todas essas 4 vertentes. Dessa forma, eu volto lá na pesquisa para poder falar um pouquinho como que foi, né, os resultados. O que a gente teve de melhora ou não? Tivemos resultados positivos, resultados significativos ou não? Então, nós temos aí o grupo de idosos não institucionalizados e o grupo de idosos institucionalizados abaixo. E vocês podem perceber que no grupo de idosos não institucionalizados, nós tivemos melhora significativa em todas as ondas, tanto alfa, beta, gama, delta e teta. Já no grupo de idosos institucionalizados, nós tivemos uma melhora? Sim, tivemos uma melhora. Só não tivemos uma melhora na questão da onda, aqui onde nós podemos ver, na questão da onda delta. Essa melhora foi significativa nos idosos institucionalizados? Não, não foi significativa, mas nós tivemos uma melhora. Diante desse contexto, o que nós podemos concluir? Que o exercício físico adaptado demonstra um impacto positivo nas oscilações das ondas cerebrais de idosos, melhora na atenção, na promoção de relaxamento e bem-estar. Então, nós percebemos que esse grupo ele teve uma melhora significativa através da prática de uma sessão de treinamento adaptado. Nós estamos falando de efeitos, né, agudos. Entretanto, os idosos institucionalizados, eles tiveram melhora, essa melhora não foi significativa. E o que nós perguntamos diante disso? Porque a pesquisa não para por aí. A pesquisa ela vai avançando à medida que a gente vai percebendo várias coisas. Será que eles teriam um maior declínio cognitivo? Diante disso, nós, mesmo com o término do pós-doutoramento, nós ainda continuamos os estudos e queremos verificar, será que o efeito crônico do exercício adaptado ele teria diferentes resultados para os idosos institucionalizados e também para os idosos não institucionalizados? Por isso, dessa forma, a gente continua com a pesquisa, agora em fase de análise, para verificar essas mudanças. E aí, o que seria importante falar, né, disso? Que o pós-doutoramento, como disse, é sim, bem interessante de pensar que ele é uma capacitação das nossas habilidades aí de pesquisa, né, como pesquisador, porque ele nos permite cada vez entender mais e buscar ainda mais estudos diante daquilo que estamos fazendo. Por isso, nós continuamos aí avaliando o efeito do exercício físico adaptado através desse aparelho de NeuroSky, com a população de idosos institucionalizados e não institucionalizados, mas avaliando aí o efeito crônico, com 16 semanas de exercício físico adaptado. E agora, em fase de análise dos dados, para que posteriormente a gente possa apresentar isso, tanto em congresso, quanto na confecção de artigos aí, posteriori ao término do pós-doutoramento. Então, eu agradeço, espero que eu tenha contribuído aí falando um pouco
processo de pós-doutoramento, que foi de extrema valia, que foi extremamente enriquecedor e me fez enxergar a pesquisa de uma forma muito mais completa e que eu agradeço aí ao meu orientador por ter me feito crescer diante desse processo de pós-doutoramento. Fico aqui aberta a perguntas para todos. André, eu não acompanhei tanto seu trabalho, mas ele ficou muito legal. Estou vendo aí você fazendo a apresentação e tem uma coisa interessante, né? Porque como boa pesquisa, ele só gerou mais dúvida, né? Impressionante a capacidade que a pesquisa tem de gerar dúvida. Você sai com uma certeza e 1 milhão de dúvidas. Verdade, Renata. A gente entra num processo de pesquisa, mas a gente não sabe quando a gente vai sair dele, porque ele vai sendo, né, vai dando continuidade aí. Ô, André, vou te passar 2 perguntas, tá? O Fábio Miranda perguntou se nesse processo seu específico, se houve possibilidade de internacionalização. Se você teve a possibilidade de fazer alguma coisa fora, se você não procurou, como é que é? Boa noite, Fábio. Então, tivemos possibilidade sim, temos ainda. No congresso ano passado, em Bogotá, eu apresentei, né, parte da pesquisa, e Rodrigo Vargas, da Universidade do Chile, e Juan Moreno de Múrcia também, eles ficaram bastante interessados em realizar, né, também essa pesquisa nas respectivas universidades onde os mesmos trabalham. E eu acho que vai ser bem interessante, a gente já está com esse projeto aí de estar também realizando essas pesquisas nessas respectivas universidades. Pode ser que às vezes com um público diferenciado, que não seja idoso, mas nós estamos aí com essas conversas já para que possamos posteriormente fazer essa parte de parceria que a gente chama aí, né, da internacionalização. Uma outra pergunta que teve, André, foi da. Deixa eu subir aqui um pouquinho, do César. Tá? Me mandou um beijo para a pessoa pequena e meus parabéns, né? E perguntou se houve possibilidade de estender também exercícios sem adaptação. Boa noite, César. Um grande beijo para você, para todos aí, né? Uma pessoa que eu gosto muito. A pequena tá bem, eu tô com o coração apertadinho, porque a Camila falou uma coisa legal aí, né? Quando a gente está nesse processo da maternidade, a gente fica um pouco dividida, mas graças a Deus está dando para conciliar. Então, eu não realizei exercícios, né, com aparelhos não adaptados, porque o nosso laboratório ele consta de todos os aparelhos adaptados. Mas dá sim para realizar a pesquisa com aparelhos não adaptados, tá? É porque eu tinha idosos institucionalizados e esses idosos eles tinham limitação funcional. E aí, dessa forma, a gente não utilizou como critério de exclusão, né, retirar essas pessoas da pesquisa, e o laboratório nos proporcionava essa facilidade. Mas o aparelho ele pode ser utilizado com qualquer população, desde que, né, você saiba aí, falar sobre os critérios de exclusão que você vai ter, né, dependendo aí da sua população, ela passar aí por essa avaliação clínica, que é uma coisa extremamente importante, mas a aparelhagem não vai trazer nenhum tipo de problema, tá? Ela é extremamente tranquilo de realizar. A gente não realizou uma coisa que é importante falar, como o aparelho ele, né, apresenta artefatos, esses artefatos são as falhas aí na captação
né, da captação aí das ondas cerebrais, por conta, às vezes, de movimento e impacto. E a gente percebeu que o único aparelho na parte aeróbica que a gente não conseguiria fazer era a esteira. Mas a bicicleta, ela era possível e o cicloergômetro também. Então, a gente percebeu que a esteira, ela não era possível. Então, a gente teve muitos testes sendo realizados, até mesmo para a gente fechar aí o nosso protocolo com os tipos de exercícios, de força e tipos de exercício aeróbico. Também perguntou, o César também perguntou qual o custo do aparelho. Esse aparelho ele tem um custo pequeno, não é tão alto, tá? Ele custa em média, eu paguei na época, me parece 400 a 500 dólares, tá? Hoje o dólar está mais caro, mas ele, em vista dos outros aparelhos de eletroencefalograma, ele é um aparelho que é mais acessível para que a gente possa fazer pesquisa, né? Atualmente no ambiente que a gente está, onde a falta de recursos ela tão grande aí, a gente acaba tendo que custear, né? Às vezes com os nossos próprios recursos aí, custear toda a aparelhagem às vezes para pesquisas. Então, Andréia, muito obrigado pela sua palestra. Eu até perdi o medo do pós-doutorado. Eu só preciso acabar. Eu tenho que acabar minha pós-graduação, porque eu não me apresentei direito, né? Eu sou fisioterapeuta, mas eu também sou engenheiro. E eu estou fazendo agora pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Eu estou fazendo TCC. Aí eu preciso acabar o TCC para voltar para o pós-doutorado. Eu tentei ser Mas, o mais sucinta possível, Renato, para que pudesse deixar aí um tempinho maior para que pudesse, né, responder as pessoas aí. tá, E como você vai fazer então, esse pós-doutoramento? Termina aí, porque aí você vai ver como eu estou. quem sabe eu vou aí eu vou para São João. Isso, pode vir Tá? que a universidade está de portas abertas, a minha casa. Nós somos, como a gente diz, né, uma grande família. Uma família Labim, né? Isso, justamente. O- Bom, André, muito obrigado.